Então, seguimos para a nossa finalização, e aí nós temos esse sistema aqui que já foi resolvido em algum outro problema. A diferença é que agora o peso está colocado sobre uma polia. Na primeira análise, nós temos o seguinte: o peso puxa o cabo para baixo e o cabo segura o peso para cima. Então, T é igual a W. Depois disso, esse T vai ser dividido aqui em duas forças. Então eu tenho ali T, ou melhor, W é igual a 2T's, ou 2F's, né? E esses 2F's, observem que este é igual a este, que é igual a este. Então eu posso chamar eles todos de F, vão aqui na ponta fazer isto. E aí eu vou ter 3 F's ali, que são iguais, cada um deles igual a W. E aí isso a gente vê nesse diagrama aqui do lado. Ó. Em relação ao ponto A, eu tenho que A tem o peso W puxando para baixo e duas forças puxando para cima. Então eu tenho um somatório ali de 2F's igual a W, então F é igual a W sobre 2. Depois disso, eu tenho que esse F que está aqui embaixo, ele vai se replicar aqui no ponto B. Então agora eu vou ter 3 F's puxando para baixo e a tensão no cabo BC. Só que essa tensão no cabo BC vai se tornar o peso aplicado em BC. Todo esse sistema que a gente está fazendo, na verdade, é para ver o seguinte: qual é o peso aplicado em C? E o peso vai ser dado por esse somatório aqui. Então, a partir disso, a gente vai poder escrever o seguinte, usando desse sistema aqui do lado, a gente pode escrever o seguinte: o somatório das forças em Y igual a 0 vai nos dar 2F igual a W. Então, F é igual a W sobre 2. E depois disso, eu vou ter que TBC menos 3F vai ser igual a 0. Então, TBC é igual a 3F, mais F é W sobre 2. Então, TBC é igual a 3 sobre 2W. E fazendo isso, o resto é fácil, né? Porque basicamente são as mesmas coisas agora aplicadas a esse sistema aqui. Feito isso, então eu vou fazer o diagrama de corpo livre em relação ao ponto C. Lembrando aqui que nós fizemos outros dois, né? Um em relação ao ponto A e outro em relação ao ponto B. E a partir disso, a gente vai determinar as tensões nesse cabo CB e a força no cabo CE, que vai ser uma compressão. Temos aqui o sistema dado, né, as suas proporções. Então, um triângulo 5, 12, 15, um 7, 24. E a gente vai ter que calcular essa outra componente, ou melhor, a hipotenusa. Na verdade está calculado aqui já, né? Então 7, 24, 25. Então a partir disso eu vou fazer o somatório das forças em X, em Y desse sistema. Então TCD ele é positivo em X e em Y. Em X eu vou usar o seu cosseno, que é 12 sobre 13. E em Y o seu seno, que é 5 sobre 13. TCE é positivo em X e negativo em Y. Agora eu preciso do cosseno também para X, que é 24 sobre 25, e seno para Y, que é 7 sobre 25. E ainda eu tenho aqui o TBC, né, que eu já vou passar para o outro lado. TBC. Lembrando que TBC é 3 sobre 2W. Então, a partir disso, a gente pode agora resolver o sistema. Eu não tenho valor de nada. Importante lembrar isso. A única coisa que foi dada
são as forças, as forças que os cabos suportam, na verdade. Então eu tenho aqui a força suportada por AB, pelo cabo, pelos outros cabos, né? São os cabos então das forças F. Cada um deles suporta 500 libras e pela barra CE que suporta 600. Fora isso eu não tenho mais nada. Então a gente vai resolver o sistema primeiro e resolver sempre em função de W, porque eu preciso dele em função de W. Então o que eu vou fazer vai ser multiplicar por 7 em cima, por 24 embaixo e depois somar. Então fazendo isso, eu vou ter TCD vezes 12 vezes 7 dividido por 13, mais TCD vezes 5 vezes 24 dividido por 13, igual a TBC vezes 24. Lembrando que TBC é 3 sobre 2W. Então, eu vou até deixar isso aqui em vermelho. Então, é isso aqui que nós temos. Eu vou somar esse sistema e aí a gente vai obter o seguinte: TCD vai ser igual a 3 vezes 24 dividido por 2W dividido por 12 vezes 7 sobre 13 mais 5 vezes 24 sobre 13. Então, fazendo toda essa conta, 3 vezes 24 vezes 13 dividido por 2 e dividido por 12 vezes 7 mais 5 vezes 24. Aí nós vamos obter 2.294W. Isso TCD, o cabo. E agora para a barra, que é TCE, a gente pode pegar essa primeira equação então da primeira a gente vai substituir o TCD, que é 2.294W, tá? Cuidado, porque W é uma variável aqui. Então eu vou ter que TCE é igual a menos 25 sobre 24 vezes 12 sobre 13 vezes 2.294W. E aí, isso aqui vai dar menos 2.206W. Então agora a gente tem 3 valores. Eu tenho o cabo F, eu tenho o cabo CD e eu tenho o cabo que suporta a força F, né? Ele também é um problema desse sistema. Então, a partir disso, a gente consegue calcular cada um deles, né? Como que eles ficaram. Então, se a gente lembrar lá de cima, F é igual a W sobre 2. A gente vai ter um grande sistema aqui de suporte de forças. Então eu tenho TCE,
tenho TCD, tenho TBC, e também tenho o F, né? Que F é W sobre 2. Então tem isso aqui tudo para resolver. Foi dado que o cabo F suporta 300 libras. Então, se F suporta 300 libras, eu tenho que o W em F é 300. Eu vou até colocar aqui do lado, né? Senão vai ficar confuso. F suporta 300 libras. TBC e TCD suportam 500 libras. E TBC, que é a barra, suporta 600. Então, a partir disso, a gente vai substituir e achar os valores de W. Então, fazendo isso para F, W vai ser 600 libra-força. Fazendo isso para TCD, eu vou ter 500. Então, aqui só tem um detalhe, que isso aqui é uma vírgula. Isso, agora sim. Então, nesse segundo eu vou ter o 500 dividido por 2,294. E aí eu tenho então que TCD vai ser 218 libra-força. Depois eu tenho TCE, dividido por 2,206, vai ser 226. Né, 226. Vamos só conferir se está tudo ok aqui. TCD é 500, TCE é 600. Aqui tem alguma coisa que eu coloquei errado. TCD 500, TCE 600. Depois eu confiro esse aqui então. TBC. TBC deve ser 500, provavelmente. Então agora tem 600. Isso aí vai dar 271,9, 272. E por fim o TBC. TBC vai ser 500. Um detalhe, né? Que nós vamos ter aqui então 500 vezes 2 e dividido por 3. Então isso vai dar 333. E aí fica aquela pergunta, né? Qual é a força máxima, o peso máximo que você pode usar? É o menor. Então 218. Vou até dar uma afastada nisso aqui. Tá parecendo que é uma coisa só. 218 libra-força. Então com isso nós vamos para o próximo. Faltam 2. Nesse aqui,
nós temos duas perguntas. Eu já deixei ali o diagrama, mas vamos analisar ele primeiro, tá? Eu tenho aqui esse colar que pode, teoricamente, deslizar, mas o foco, na verdade, nem é ele, né? A pergunta aqui, ó, ele é o 327. É o colar deslizante sem atrito B, tem uma polia sem atrito fixada nele, em torno da qual é enrolado um cabo que suporta a massa de 13 quilos. Então, eu vou até deixar isso anotado. Tenho aqui uma massa igual a 13 quilos. E que ele deu em libra, né? Vamos ver se a gente faz em quilo ou em libra. E aí, ele quer saber se o ângulo aí, que é formado em alfa, é igual a 20 graus, determine a força na barra BE e a reação entre o colar e a barra. Então, a força na barra BE que está aqui e a reação, né, que ele vai obter entre a barra AC e o colar. Observem que a reação não vai ser inclinada, tá? A reação é em relação à barra C, que é reta, horizontal. Então, essa reação também precisa ser ortogonal a esse plano. Então, dado isso, nós vamos montar o diagrama. Então, o diagrama vai ter um peso, uma reação, uma força de compressão na barra BE, e aí eu tenho esses cabos. Observe que esse cabo é o mesmo. Então, ele começa aqui, dá a volta e vem. Aqui embaixo o cabo está tracionado porque o peso puxa ele para baixo. Aqui em cima ele está tracionado para cima, né, em BD. E aqui em BE, observe que esse cabo está sendo puxado, então ele vai ser tracionado aqui também. Então dessa forma eu vou ter o diagrama de corpo livre mostrado aqui. Como a tração nos cabos é igual, e aqui ela é igual ao peso, então eu tenho peso em todos os pontos. Então eu tenho 3 pesos. E aí essa vai ser a tração. Vamos usar a própria libra força dele mesmo. Que ele já deu em peso, na verdade, né? Então eu tenho que o peso é 30 libras. Então fica mais fácil a gente já usar esse valor. E aí, então, tem o somatório das forças em X, somatório das forças em Y. Em X, observem que eu tenho 2 Ws apontando para a direita. Então eu tenho aqui 2 Ws, que podem ser chamados de T também, tá? Mas como eu já sei que T é igual a W, eu já sei quem é W, então fica melhor usar... Eu vou até colocar isso aqui. Eu sei que T é igual a W. Então, W é igual a 30 libras força. Então, eu já sei o valor de T. Isso quer dizer que 2T é igual a 2W. Então, tanto faz o que você vai usar. Eu já vou colocar o W. Então, eu tenho 2W cosseno de 30 mais TBE, que faz um ângulo ali de 20 graus. Então, cosseno de 20. E essas são as horizontais. Depois eu tenho 2W seno de 30 menos W menos TBE seno de 30 e mais a reação R. Então, aí eu tenho o meu sistema formado. Da primeira, eu já consigo tirar um resultado. Então, eu já consigo resolver para TBE. E aí isso vai ficar da seguinte forma. 2W cosseno de 30 dividido por cosseno de 20. Ou até melhor que isso, poderia ser o cosseno de alfa, né? Então, W eu já sei que é 30. Tenho 30 vezes 2, vezes cosseno de 30. E isso é negativo, né? E vezes, ou melhor, é dividido por cosseno de 20. Então, isso daqui vai dar menos
55,3 libra-força. Depois disso, eu posso substituir esse valor na equação de cima. E aqui é interessante lembrar que W é 30 e TBE agora a gente também sabe o que é 55,3. Então, com isso, é só somar e a gente obtém o valor de R. Então, 60... na verdade, eu coloquei um grau aqui, né? Então, 60 vezes meio é 30, menos 30 é 0, e aí eu tenho 55,3 vezes seno de 30. Basicamente vai ser isso. Ou melhor, com uma correção, né? Eu coloquei aqui o seno de 30, mas aqui é 20. Né? O ângulo era 20. Então deixa eu fazer de novo. Vai dar 55,3 vezes seno de 20. Então isso aqui vai ser 18,9. E aí descobrimos os dois. Então muito tranquilo. Só que na segunda, ele pede para determinar o ângulo alfa, que vai providenciar a menor força na barra BE. Então, é aquela típica pergunta, né, de determinar forças. E aí vem aquelas dificuldades. E nós vamos fazer isso em algumas formas. Então, na primeira, observem que o ângulo alfa está em função dessa equação aqui, tá? Porque isso aqui é alfa. Então, como a gente já fez, eu só vou copiar. E aí eu tenho a primeira perspectiva para avaliar isso, que é aquela dos ângulos, né? Então, se eu tenho cosseno de zero, seno de zero é 1. Se eu tenho cosseno de 30, seno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Se eu tenho cosseno de 90, seno de 90 é 0. E por aí vai. Então, o que eu vejo? Da esquerda para a direita, o valor aumenta. Se eu for dividir pelo cosseno, então o valor aumenta. É lógico que o zero eu já nem posso usar, mas o 89,9 eu posso, porque não é zero, é quase zero. Então isso quer dizer que o valor que vai minimizar essa divisão é o 1, porque ele não vai mudar o valor. Então é esse que é o ângulo. O cosseno é zero. Então o ângulo é zero, porque o cosseno de zero é 1. Então eu já sei que aqui é zero, o ângulo alfa, e aí eu tenho que a resposta é menos 2W cosseno de 30. Numa segunda perspectiva, que nós vamos ter é o seguinte: o valor que vai minimizar esta situação é quando a derivada de TBE em relação a alfa for igual a zero, porque eu vou ter um ponto de máximo e um ponto de mínimo. E aí, a partir disso, eu vou precisar derivar. Então, eu vou derivar toda essa equação aqui, né? Então, eu vou derivar isso aqui em relação a alfa e igualar a zero. Calculando essa derivada, na verdade, o que a gente vai calcular primeiro vai ser isso aqui, né? A derivada de cosseno de alfa. A menos 1
porque ele está no denominador, né? E o resto é constante. Então eu derivo a função de fora. Então eu tenho menos 1, menos 1, menos 1, vezes a derivada da função de dentro, que é cosseno menos seno. Isso aqui vai ser igual a seno de alfa dividido por cosseno quadrado de alfa. Então, substituindo, né, aqui, nós temos que essa derivada ela vai ser igual a esse termo aqui, vezes seno de alfa dividido por cosseno quadrado de alfa igual a zero. Então, como é igual a zero, eu passo todo esse termo para lá, passo todo esse termo também para a direita, e aí eu fico só com o seno de alfa. E aí, automaticamente, o valor de alfa que daria seno igual a zero é o zero. Mas a gente ainda pode ser mais formal e fazer o seguinte: alfa é igual ao seno inverso de zero. E aí você vai obter que alfa é igual a 0 graus. Então essa é a segunda forma de encarar essa situação. A terceira, e geralmente a forma mais fácil e a menos pensada, é essa daqui, que envolve os desenhos, né? Então eu tenho as forças ali, ó. Eu tenho essas forças aqui, eu tenho as forças W, as forças R, a força TBE e a força W também. Então, ó, coloquei o W horizontal, depois coloquei os Ws inclinados, depois a força R. A menor força TBE, o que vai minimizar, é quando o caminho de R até W for 0 graus, né? E R fizer 90 graus com TBE. E aí, dessa situação, a gente consegue inferir que alfa é igual a 0 graus. E aí, de novo, né, eu tenho ali que o TBE vai ser igual a menos 2W vezes cosseno de 30, que agora sim a gente vai resolver, né, para encontrar qual é o valor. Então eu vou ter 2 vezes W, que é 30, 60 vezes cosseno de 30, que é raiz de 3 sobre 2, e aí isso vai dar menos 52 libra-força, que era um valor menor do que o anterior. Então observem que aqui ele já estava num valor próximo do limite. Então o menor valor vai ser 52. E aí, com isto, nós vamos para o último, que ele considera como difícil. Então nós temos aqui a seguinte situação: determine os pesos W1 e W2 para que seja obtida a configuração de equilíbrio, né, dessa figura. Nós temos 3 pontos. Logicamente vocês já sabem qual eu vou usar porque está a figura aqui do lado. Mas observem o seguinte: no ponto W, ou melhor, no ponto B, eu tenho a força de W e a tração. Mas o cabo B vai até A. Então isso aqui é um cabo só. Então a força nesse cabo basicamente é o peso W1. Depois, no ponto C, eu tenho o W2 e o cabo. Esse cabo começa aqui em W2, dá a volta em C, passa por A e termina em B. Mas a força nele é o próprio peso 2, porque ele está segurando só o peso 2. Ele está preso aqui em B, mas ele está segurando, ó, o peso 2.
Então eu tenho aqui força para baixo, força para cima. Nesse ponto C, tração para baixo, tração para cá. No ponto A, essa tração vai ser puxada para lá, porque está sendo tracionada por W2, e para cá, porque ela está presa, né? Como o cabo está sendo puxado, então ela vai puxar em direção ao ponto B. Em relação ao cabo AB, como o peso W1 está puxando para baixo, esse cabo vai ser tensionado no sentido de B. Então percebam que o ponto A ele engloba todo mundo. Só o ponto A você consegue ver todas as forças. Por isso esse é o ponto a ser usado. Eu não preciso de dois pontos. Só que é lógico, você precisa fazer uma análise, né? Quem é a tensão nesse cabo BA? É o próprio peso 1. Quem é a tensão no cabo AC? É o próprio peso 2. Então essa visualização você precisa ver. E aí a partir disso a gente pode escrever o seguinte, ó. Essa daqui é o W1. Essa daqui é W2 e essa daqui também. Então 2W2. Aqui eu tenho o peso do único corpo dado, que é o 50. E eu não tenho mais nada, tá? Você não vai ter reação aqui. Então a partir disso, a gente vai montar o sistema e resolver. Então eu tenho aqui o seguinte. Na verdade, então nós vamos fazer o somatório das forças aqui em X e em Y. Então ele deu os ângulos, né? Então 50 e 30 já eram dados. Então eu tenho aqui W2 vezes cosseno de 30 aponta para a direita e W2 vezes seno de 30 aponta para cima. Depois eu tenho W1 e W2, na verdade, os dois fazem o cosseno de 50 e apontam para a esquerda. Depois eu tenho a mesma coisa com seno, os dois apontam para cima. E isso vai ser igual ao peso, que é os 50 newtons que ele deu. A partir disso eu tenho um sistema formado e de simples resolução. Se eu multiplicar em cima por seno de 50, embaixo por cosseno de 50 e somar, nós vamos obter o seguinte: W2 cosseno de 30 vezes seno de 50 mais W2 seno de 30 vezes cosseno de 50 é igual a 50 cosseno de 50. Daí eu tenho que W2 é igual a 50 vezes cosseno de 50 dividido pelo seno de 80, né? Porque eu tenho cosseno de 30, seno de 50, mais seno de 30, cosseno de 50. E aí eu posso simplificar, que eu tenho aí seno de A mais B. Então, fazendo essa conta, eu vou obter aqui 32,6 aqui embaixo. Feito isso, eu escolho uma das duas para substituir, qualquer uma delas. Então eu tenho aqui que W2 32,6. Agora não vale a pena deixar essa soma, né? Não fica mais legal isso. Então aqui eu vou ter o seguinte, W1 vai ser igual a 32,6 vezes
cosseno de 30 menos cosseno de 50 e dividido por cosseno de 50. Só caso alguém não tenha visualizado. W1 cosseno de 50, eu passo para o outro lado. Vai sobrar 32,6 cosseno de 30 menos 32,6 cosseno de 50. Então, eu peguei o 32 que é comum, deixei na frente. Cosseno de 30 menos cosseno de 50. O W1 cosseno de 50 estava do outro lado, então dividi por cosseno de 50 aqui. Feito isso, nós vamos obter W1, que vai ser 11,3 newtons. E aí, finalmente, nós fechamos o capítulo 3.1. Agora nós vamos para o 3.2 falar de molas.